Muito bem. Nós sabemos que o método que havia de comunicação no período do Antigo Testamento era não somente passando oralmente, um contando para o outro, os pais contando para os filhos. Deus estabeleceu as festas para que as festas fossem proclamadas, fossem celebradas em família. Os filhos fariam perguntas a seus pais e seus pais responderiam. Nós vimos que a comunicação também, a palavra de Deus foi ficando sedimentada através das canções. Nós temos 150 salmos no meio da nossa Bíblia. A palavra de Deus cantada ficaria registrada, memorizada. E como é importante, canções para todos os tempos, canções proféticas, canções trazendo as verdades espirituais nos salmos. E o Senhor mandou que Moisés escrevesse a história, escrevesse as palavras do Senhor. Então nós temos na comunicação o registro, nós temos as canções, nós temos a palavra passada, na transmissão oral, mas nós vamos ver aqui no Novo Testamento da mesma forma isso acontecendo. E agora no Império Romano, com uma grande agilidade, através da ligação de estradas de todo o mundo antigo até Roma. Por isso aquele provérbio, todos os caminhos levam a Roma, porque Roma produziu, através da Pax Romana, produziu segurança para os que viajavam. E então, os correios, sim, os correios eram ágeis. As cartas eram enviadas, cartas iam por navio, cartas iam nas caravanas, nos cavalos, os correios se apressavam, havia segurança para viajar. Então vamos encontrar no Novo Testamento cartas ou epístolas, escritas por Paulo, e as epístolas gerais, escritas por Pedro, por João, por Judas, e a carta que não foi assinada, a carta aos Hebreus. Estas cartas tinham a finalidade exatamente de levar a mensagem, aquela mensagem tão preciosa aos corações. E havia uma facilidade, há 2000 anos atrás, de ter uma língua universal, que era o grego. Pois Alexandre o Grande, onde ele chegava, o país que ele conquistava, ele então colocava ali a cultura grega e a língua grega como uma obrigação daquelas nações. O mesmo aconteceu ali na região de Israel, na Judéia, quando aquela região foi conquistada pelo Império Macedônico. Então eles exigiram o conhecimento da língua grega. Isso era Deus trabalhando através destes homens, através de homens ímpios, através de impérios ímpios e às vezes cruéis, mas Deus estava preparando o cenário mundial para receber Cristo, para receber a palavra de Cristo, para receber o Evangelho, para que o Evangelho pudesse ir. Imagina se em cada cidade tivesse de haver uma tradução das Escrituras. Se em cada lugar tivesse de traduzir o que se escrevesse. Mas escrevia-se em grego e todos recebiam e todos liam. Em hebraico para os judeus, mas em grego para todos os outros. E então, nós vimos a primeira carta de Pedro sendo escrita de uma forma tão linda. Silvano foi aquele que ajudou Pedro escrevendo, Pedro ia ditando, ele ia escrevendo aquela carta. É uma carta que está num grego bem refinado. Silvano era um homem, podemos dizer assim, letrado, estudado, alguém mais intelectual. E a primeira carta de Pedro, ela é muito linda. Ela está muito bem redigida e com verdades muito fundamentais. Mas Pedro, ele sente que deve escrever uma nova carta.
Pedro sente que o tempo se aproxima, ele sente que há uma necessidade de preparar a igreja para as coisas que virão. E então, ele escreve a sua segunda carta. Vamos ver como ele começa esta carta. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ler? Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esta é a introdução, é a saudação de Pedro. Ele diz: Simão Pedro. Ele está sendo chamado pelos dois nomes. Simão era o seu nome hebraico. Simão vem do verbo ouvir. Simão quer dizer ouvinte, aquele que ouve, aquele que presta atenção ao que ouve. Simão era o seu nome. E Jesus o chamou e disse: Simão, tu serás chamado Cefas. Cefas em hebraico, que quer dizer Pedro em grego. Pedro é pedra, é rocha. Não uma rocha grande, uma rocha pequena, mas é Pedro, Petrus, pedra, rocha, Cefas. E Pedro guarda os seus dois nomes. Então ele escreve dizendo Simão Pedro. Simão, chamado por Jesus. Pedro, denominado por Jesus. Deus é aquele que muda os nomes ou acrescenta os nossos nomes. Por exemplo, Jacó, quando teve o seu encontro com o Senhor em Peniel, o seu nome foi mudado para Israel. Quando Deus firmou sua aliança com Abrão, colocou mais um H no seu nome e ele passou a ser chamado Abraham. Nós vemos assim os nomes sendo mudados. Josué, seu nome era Oséias, Oxéia, que quer dizer salvação. O seu nome foi mudado para Iohocheia, ou Josué é transliterado, é o mesmo nome, Jesus, Yeshua. Iohocheia, Yeshua, Deus é salvação, é o significado do nome. E agora aqui, Simão Pedro, ele toma o nome dele, o nome recebido de seus pais e o nome dado por Jesus, Pedro. O que ouve, a rocha. O que ouve, a pedra, a rocha dos séculos, a pedra angular, a pedra que é Jesus. Simão Pedro. Não sei qual será o nosso novo nome. Não sei como Deus conhece você. Não sei como Ele vê a mim, que nome Ele nos dá. Mas a Bíblia nos diz que nós teremos um novo nome. Um novo nome. E ao que vencer, este novo nome estará escrito numa pedrinha branca, ou seja, numa placa comemorativa, numa pedra de onde jamais sairá. Um novo nome. Simão Pedro. E sua primeira, podemos dizer, qualidade, ou referência, ou identidade, ele diz, servo. Servo. Às vezes, as pessoas pedem o currículo. Ah, pastora Ângela, pastor fulano, eu preciso do seu currículo para apresentar você na conferência. E nosso currículo é tão grande, tem tanta coisa, mas não há palavra melhor do que esta, servo. Servo de Deus, servo, servo. Somos filhos do Senhor, mas nós queremos servi-lo. Enquanto vivermos, servir ao Senhor. Somos servos de Deus. Ele diz servo e apóstolo. Servo e apóstolo. Então ele está falando quem ele é diante de Deus e quem Deus o fez diante dos homens. Servo diante de Deus, apóstolo de Deus para os homens. Assim somos nós, servos e
evangelistas e mestres, servo e apóstolo, servo e pastor, servo e pai de família, servo e mãe de família, servo e líder de célula, servo. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Sim, Pedro está dizendo que a nossa fé é preciosa. A nossa fé custou muito caro, custou o sangue de Jesus. A nossa fé. Nós somos cristãos pela fé. Nós caminhamos pela fé. A nossa fé é preciosa. Ela custou um preço mais caro, por isso nós passamos a valer mais do que o mundo todo. Não porque nós tenhamos valor, mas por causa do preço que foi pago por nós, por mim e por você. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Fé em quê? Na justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tivemos fé na justiça de Jesus. Isto mesmo, Jesus nos tornou justos, Jesus nos tornou santos, Jesus nos tornou puros, Jesus nos tornou limpos através do seu sangue derramado. Através do perdão que Ele nos deu ali na cruz, Ele nos santificou, Ele nos tomou para si, Ele nos tornou filhos de Deus. Por isso Ele diz, na justiça do Senhor Jesus, e Ele deseja duas coisas, graça e paz. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça e paz. Por isso, essa saudação final ou inicial aqui da carta também está na finalização das cartas e é o cumprimento dos cristãos. Graça e paz. A graça através de Cristo, a paz vem por Cristo. Graça, o favor que nós não merecemos, a paz, a consequência da nossa fé, de crermos no Príncipe da Paz, de crermos em Jesus. Então aqui está Pedro nos falando desta fé preciosa, minha e sua, a fé em Jesus. Que você possa realmente crer e valorizar a sua fé. E então, vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para Ti. Eu abro meu coração para que o Senhor passe em revista a minha vida, perdoe os meus pecados, lava-me, limpa-me completamente de toda iniquidade. Ó Senhor, reconheço os meus erros, reconheço a minha falta de fé e te peço, ajuda-me, dá-me fé, dá-me certeza de salvação, dá-me a Tua paz. Eu me entrego a Ti para viver somente para Ti todos os dias da minha vida. Recebe-me, Senhor, lava-me, limpa-me, transforma-me para a glória do Teu nome. Amém. Pai, que cada pessoa que nos assiste também receba o toque do Senhor, o toque não somente que salva, mas que também cura, que liberta, que traz paz, que traz a Tua graça, que traz a Tua presença. Fale a cada coração do Teu grande amor e da Tua bondade. Fale a cada coração do Teu perdão e da Tua doce paz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.